Falando aqui com o Rafael, primeiramente, prazer, Rafael Rodrigo, do Globo Esporte. Queria que você falasse um pouco a respeito desse primeiro jogo, de como foi, né? O professor falou, inclusive, com a gente na coletiva. Claro que tem muita coisa para melhorar, foi só a primeira partida, mas é muito bom começar a temporada com a vitória, assim. Queria que você falasse como é que foi a conversa do grupo. Realmente é isso? É muito importante começar com a vitória? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Prazer. Então, como era o primeiro jogo, né? A gente sabia a importância de começar vencendo numa competição difícil, que é o Campeonato Paulista, né? Mas a gente fizemos uma preparação muito boa. A conversa era que a gente precisava vencer, né? Nesse momento, nem tanto convencer, mas sim vencer, porque a gente tem um grupo bem novo, né? A gente precisava conseguir essa vitória nessa última partida para a gente ir ganhando confiança e procurar convencer nas próximas partidas. Tudo bem, Rafael? Eu sou o Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas. Também pensar um negócio que foi falado na entrevista coletiva pelo Maurício Souza é que vocês, jogadores, vão ter que conviver ainda nesse início de trabalho com tudo que aconteceu em 2024, né? Esse fantasma que teve por conta do rebaixamento, mesmo vocês não tendo culpa alguma, porque vocês nem estavam aqui. Mas como é que é enfrentar isso? Vocês não têm culpa, mas precisam enfrentar, além dos adversários, da falta de entrosamento, da questão física, esse fantasma do 2024 com o rebaixamento do clube para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Antônio, tudo bem? Prazer estar falando com você. Então, assim, a gente sabe que a torcida ficou um pouco machucada, né? É difícil. Já passei em alguns clubes que a gente passou por essa situação, mas acho que todos que chegaram aqui, né, esse ano, têm o dever, né, de poder curar, né, essa ferida que ficou do ano passado. Então a gente está muito motivado a isso, em botar o Guarani novamente no lugar que ele merece estar. A gente sabe a competição difícil que a gente está jogando, mas o grupo é bom e a gente sabe que tem um potencial muito bom para chegar longe na competição. Rafael, eu queria que você contasse um pouco a respeito da sua história. Você é de Água Branca, no Mato Grosso? Água Boa, Mato Grosso. Água Boa, do Mato Grosso. Eu queria que você contasse um pouco. Você começou na base do Goiás. Como é que foi a sua história? Recentemente você estava no Botafogo, depois também estava no Confiança antes. Como é que foi um pouquinho da sua trajetória no futebol? Então, eu sou de uma cidade no interior do Mato Grosso, né? Uma cidade bem pequena. O pessoal fala que lá tem bastante índio, sabe? E aí a cidade é pequena. E eu saí bem cedo de casa, né? Com 13 anos. Fui para o Goiás, né? E aí me profissionalizei no Luverdense. E aí comecei a rodar. Fui pro Luverdense. Aí comecei a jogar bastante mesmo no Confiança, né? Foi onde que eu despontei, jogando na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí fui para a Série A do Campeonato Brasileiro no Avaí. E aí fui bem também, aí tinha contrato com Confiança, acabei voltando. E hoje, ano passado, fiz uma Série B pelo Botafogo, né? Fui bem lá também. E aí tive essa oportunidade de estar aqui no Guarani esse ano. Rafael, pegar um pouquinho do que foi colocado em campo contra o Botafogo, a gente não tem acesso aos treinos, então a gente tem que ver o produto final, o bruto, né? Aquilo que vocês demonstraram contra o Botafogo. E a gente percebeu que em vários momentos o Botafogo ele tentava atacar, mas vocês estavam jogando bem numa linha alta, até deixando os jogadores do time adversário em posição irregular. Se não me engano, foram 3 lances assim. O quanto é difícil já nesse primeiro jogo, nesse início de temporada, jogar de uma forma, não sei se é arriscada, mas uma forma onde vocês têm que estar muito bem entrosados, vocês, no caso, o outro zagueiro, o Márcio Silva, né, que acabou jogando, para ter essa consciência de posicionamento para deixar o jogador em posição irregular. O Gabriel Mesquita, mesmo com o jogador impedido, fez 2 defesas e aí ele saiu meio que arrombado no outro lance, mas também já estava paralisado. Como é que funcionou toda essa questão do sistema defensivo para esse primeiro jogo? Então, a gente tem uma característica de zagueiros rápidos, né? Todos os zagueiros têm uma boa velocidade. A gente treinou bastante, né? Durante a semana, pressão alta, né? E para nossa pressão poder dar certo, a nossa última linha tem que estar pisando no meio de campo. E
por conta da gente ter uma boa velocidade, isso acaba que casa ali os dois zagueiros para a gente poder jogar com a linha alta, né? Rafael, já projetando o jogo de amanhã contra a Inter, a gente ouviu o Maurício falar a parte da comissão técnica, né, que envolve observação, estratégia do adversário. Mas queria que você falasse a parte do jogador. Como é que você acha de saber que seus adversários ainda não entraram em campo? Você acha que talvez seja uma vantagem porque eles chegam mais descansados ou não? Porque também tem a questão de ritmo de jogo que vocês já tiveram um jogo para ter. Como é que você acha? Como é que você avalia isso, a parte do jogador? A gente, jogador, quer sempre estar jogando, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom pode ser que eles possam estar mais descansados que a gente, né? Mas a gente também agora já está com ritmo de jogo. O jogador sempre quer estar jogando, né? Então acho que vai ser melhor pra gente que já jogou, já tirou esse peso de estrear, né? E os caras ainda não estrearam, mas acho que vai favorecer pra gente. Quando você recebeu a informação de que seria titular nesse primeiro jogo, eu acredito que com essa oportunidade, vocês entraram em campo, largam na frente em busca dessa vaga no time principal, só que ao seu lado estava o Márcio, que ficou 10 meses longe dos gramados por conta de uma cirurgia no joelho. E eu até recordo um lance de um contra-ataque do Botafogo, ele deu um carrinho, a bola saiu pela linha de fundo e ele meio que bateu no gramado, levantou a mão e houve uma preocupação com isso. Como é que é ter um companheiro que volta num momento difícil após uma lesão grave? Acho que vocês jogadores é a pior lesão que vocês podem enfrentar. Como é que foi essa questão de conversa, para passar tranquilidade também, caso você era o ponto seguro dele ali, né? Porque acredito que ele estava um pouco meio inseguro por conta desse período que ele passou aí sem atuar. Acompanhei um pouco a situação do Márcio, né? A gente conversou, ele falou que tinha ficado 10 meses, né, sem jogar. É difícil, não, a lesão, sem ritmo de jogo, mas é um menino muito esforçado, né? Um zagueiro bem aguerrido, acabou que a gente casou bem ali a defesa. E acho que a gente foi muito bem no jogo, né? É difícil tu voltar depois de 10 meses numa partida difícil, né? Contra um time que ia impor muita dificuldade para a gente ali da defesa. Mas acredito que ele foi muito bem no jogo. O nosso sistema defensivo ao todo foi muito bem no jogo. E, Rafael, agora há pouco você até comentou, né, o fato de vocês serem um elenco bem jovem. Você falou que durante sua carreira você passou por vários times. Como é que é trabalhar assim com um elenco? Você também é jovem, tem 25 anos. Como é que é trabalhar com um elenco jovem? Cara, eu acho que tem um lado bom, né? Como você falou, a gente já vai jogar amanhã, né? A gente ficou 2 dias de um jogo pro outro. Então eu acho que o lado bom de ter um elenco jovem é que a gente já tá todo mundo descansado já, né? Já tá todo mundo pronto para jogar amanhã. Tá todo mundo querendo essa oportunidade de estar vestindo a camisa de um clube tão grande como é o Guarani. Então tá todo mundo muito motivado e querendo muito tá jogando pelo Guarani. Para encerrar da minha parte, o fato da Inter ainda não ter jogado, né, porque a primeira partida seria com São Paulo, está lá nos Estados Unidos. E aí no jogo contra o Botafogo, o Felipe Conceição, que é o técnico da Inter, estava sentadinho só anotando tudo que o Guarani estava fazendo em campo. Muda muito essa questão de vocês não terem tanta informação, o material do adversário, e o adversário já entende mais ou menos, apesar de Maurício vai ter uma surpresa aí, porque na coletiva ele falou questões táticas, números, né, mas ele falou, posso ter uma surpresa nesse jogo contra a Inter de Limeira. Muda muito o fato de não conhecer tanto, ou não ter tanto material do adversário que vai estrear na competição justamente contra vocês. Muda um pouco, a gente não vimos o adversário jogar, né? A gente não conhece tanto assim a parte tática deles, né? Mas a gente conhece a parte técnica de alguns jogadores, a gente conhecia de jogar contra, mas o nosso estilo de jogo não vai mudar muito, né? A gente tem nossa característica de jogo e acho que a gente não vai mudar por conta do adversário.